Beleza, galera? Aqui é Darley da V8 Mecânica, esse é o nosso plantão da oficina. E hoje eu vou mostrar para vocês aí detalhes de uma revisão que eu estou dando no veículo aqui. É uma revisão pequena, é um serviço bem pequenininho que eu estou fazendo. Mas, como o cliente estava com dúvida quando trouxe para a oficina sobre o que estava acontecendo com o veículo dele, eu creio que pode ser a dúvida de muitas pessoas aí. Primeiro eu vou mostrar qual carro que é, né? Porque senão também não adianta. Estou com esse Voyage ano 2012 aqui. O carro está bem inteiro visualmente, tá vendo? O carro está bem novinho. E o rapaz comprou esse carro há poucos dias. Comprou há poucos dias e trouxe para fazer alguns reparos nele aqui. E de cara eu já falei com ele o seguinte, olha, vou consertar o que tem para consertar no seu carro, o que você está pedindo, mas seu carro está precisando de revisão. Apesar do carro estar bonito assim, viu, galera? Quando você abre o cofre do motor, tá todo bonito assim. Tem duas coisas que você tem que olhar de início. Por exemplo, sistema de arrefecimento. Tá limpo, tá nítido lá dentro, você consegue ver tudo, o reservatório tá claro. Se o reservatório estiver nessa condição meio marrom e a água dele estiver limpa, então quer dizer que alguém deu um reparo nesse carro só para poder vender ele. Esse sistema pode estar ruim. E é o caso desse carro aqui. E outro detalhe, esse carro veio para mim aqui com o defeito seguinte. O eletroventilador dele está ligado direto e está sem o conector elétrico. E o cliente, se eu não me engano, ele estava achando que o eletroventilador ficava ligado direto. O eletroventilador é esse aqui, viu, galera? Esse grandão aqui, ó, do radiador. Ele ficar ligado direto é normal. E não pode ficar ligado direto não, viu? Se ele ficar ligado direto é porque ele está em modo de emergência. Nunca que o carro vai atingir a temperatura normal de trabalho dele. Seria bom deixar bem claro, viu, galera? O carro ele tem uma temperatura de trabalho que fica ali mais ou menos, tá? Entre 90 e 100 graus, aproximadamente, tá? Tem carro que é um pouco menos, tem carro que é um pouco mais, mas é mais ou menos nesse nível aí. E se esse carro ficar com o eletroventilador ligado direto, ele não vai atingir a temperatura ideal de trabalho dele ali não. Ele quase sempre vai ficar ali próximo de 60 graus, 70, mais ou menos por aí. E se ele tiver sem a válvula termostática, aí que piorou. E pode fazer diferença para o seu carro? Ah, meu carro é econômico pra caramba e tudo. Pode até ser que você ache que o seu carro é econômico, mas ele sempre vai beber um pouco a mais do que o permitido, porque a injeção vai entender o seguinte, o carro está frio, precisa esquentar ele. O carro está frio, precisa esquentar ele. Vai sempre jogar um pouco mais de combustível na câmara de combustão, para esse carro ficar um pouquinho mais acelerado e tentar esquentar o quanto antes. Isso é o normal de uma injeção eletrônica, viu, galera? Então, se o seu carro é econômico sem válvula termostática, com a válvula ele vai ficar um pouco mais econômico ainda. Bacana? Tem que ficar atento a esses detalhes aí. E tem alguns carros, não são todos, mas tem alguns carros, que se ele tiver faltando algum conector elétrico, por exemplo, se ele perder o contato com esse conector, ele às vezes nem funciona, tá bom? Então, como esse carro veio pra gente com esse conector com problema, ele tá sem o conector elétrico aqui, ó, que vai lá embaixo no sensor de temperatura, vou fazer a instalação desse conector, vou ligar lá e entrar com o scanner para ver se está tudo funcionando corretamente. E esse carro tá melecando muito de óleo aqui, tá vendo, galera? Tá muito sujo de óleo aqui a parte de baixo. Me parece que o interruptor de pressão do óleo aqui tá com problema. Ele fica bem aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Vou tirar esse interruptor de pressão do óleo, vou substituir por um novo e vou mostrar para vocês aí como que faz para testar ele, hein? E se o seu interruptor, o seu não, né, galera? Aí fica difícil, né? Se o interruptor de pressão do óleo do seu carro estiver vazando óleo pelo meio dele, você pode trocar despreocupadamente, porque é um componente barato, ele vaza dessa forma mesmo. E se ficar melecando seu carro de óleo, que você vai ficar com a garagem aí toda lambrecada, seu carro sempre vai ficar todo sujo de óleo, o que não é ideal, e vai ter uma perca de óleo por ali que você vai ter que ficar completando rotineiramente. Vou tirar esse interruptor, mostrar para vocês como que é feito. A instalação dele é muito simples, galera, é só praticamente retirar ele e colocar no lugar, o torque ali, vou ver se eu acho na tabela e mostro para vocês. Mas o ideal aqui, o que a gente está correndo mais atrás aqui, é do conector elétrico do sensor de temperatura, que ele atrapalha a vida útil do motor. Galera, o conector elétrico lá do eletroventilador, do sensor de temperatura do Voyage é esse aqui, tá?
Comprei ele aí, é um conector paralelo. Comprar o original é bem difícil, tá? Agora, duas coisas que eu vou fazer aqui. Primeiro, eu vou colocar um termo retrátil nele. Não é o termo retrátil ideal para esse cabo aqui, viu, galera? Ele tá um pouco largo, mas é o que eu tenho aqui. Eu não tô achando o que eu preciso aqui para poder comprar. Vou colocar esse termo retrátil. Agora eu vou medir lá no carro o tanto que eu vou cortar. Eu vou fazer um conector aqui um pouquinho maior. Vou cortar um pouquinho mais que o cabinho elétrico dele. Vou decapar ele, né? Beleza, aqui ó. Eu tirei aqui no desfio, mais ou menos aqui, um dedo aproximadamente, tá? É bem pouquinho, não é muito não. E vou cortar o mesmo tanto aqui nesse cabinho. Ele já vem com um pouco solto aqui. Eu vou até usar esse aqui mesmo, que eu acho que vai dar. Não vai dar problema não. Vou tentar chegar essa câmera mais perto, né? Galera, vou cortar um pouquinho aqui mais no fio. Vou decapar ele um pouquinho mais para fazer uma instalação mais perfeita. Espero que dê para vocês verem aí, porque o espaço aqui está muito pouquinho. Eu vou cruzar esses fios e vou dobrar ele, enrolar um no outro. Eu vou mostrar depois no outro fio como que é feito. Esse daqui dá para mostrar, né? É um pouco ruim de visualizar, galera. Mas eu vou mostrar para vocês aí no final como fica. Bem de pertinho. Aí que galera, os fios tem que ficar dessa forma aí, tá vendo? Enrolei um fio no outro e aqui também enrolei um fio no outro. Agora, antes de chegar ele no lugar, eu vou soldar esses fios. Se não soldar ele pode acontecer um mau contato e não é o que a gente precisa para um sistema que trabalha com injeção eletrônica. Aí galera, fiz a solda aqui já nos fios, tá? Ficou bem soldado e não vai soltar mais, mas o intuito aqui inicialmente é ele ter uma boa conexão, somente isso, tá? Agora eu vou colocar o termo retrátil ao redor dele aqui, dessa forma. Vou ver se essa emenda tá ficando aqui bem no meio, do outro também. Essa emenda tem que ficar bem no meio aqui, o mais centralizado possível. E agora eu vou vir com um soprador térmico, para poder tentar encolher isso aqui um pouquinho, para ele fixar no fio. Vou mostrar para vocês aí o passo a passo disso também. Aí galera, os dois fios estão aí. Eu vou tentar mostrar para você, com o soprador térmico, esse espaguete aí, ele dando aquela enrugada e como que tem que ficar, hein? Aí galera, já está instalado o espaguete termo retrátil aqui, tá? Porém, como eu falei para vocês, esse aqui não era o mais ideal para poder colocar nessa fiação não, que ele estava muito grosso. Mas era o que eu tinha aqui e ele funciona bem, tá? Ele tinha que ficar um pouquinho mais apertado aqui, seria o ideal. Então eu já coloquei ele aqui, agora eu vou passar uma fita isolante
até aqui na ponta do cabo, até aqui na pontinha assim mais ou menos. Vou fazer a inserção dele lá no sensor e logo em seguida nós vamos entrar com o diagnóstico eletrônico e com o scanner para ver se está tudo ok na central. Aí galera, os fios já foram inseridos aqui, já fiz a manutenção deles, bacana. Agora, opa, tá aqui para baixo. Ele foi feita a manutenção dos dois conectores, dos fios, já coloquei no lugar. Agora eu vou colocar aquela tampa grandona aqui e partir para a parte do scanner. Agora lembrando, hein, essa tampa aqui, quando você for colocar ela, é preferível você tirar essa borracha aqui. Você vai inserir essa borracha na tampa, tá? Nessa parte aqui da tampa. Se bem que aqui tá até quebrado, não vai adiantar muito. Mas você insere ela na tampa para depois colocar lá. E passa um pouquinho de vaselina nessa pontinha aí. Beleza? Se você passar a vaselina e colocar essa borrachinha na tampa, fica mais fácil o assentamento ali. Você passa vaselina ali na tampa, na borrachinha que está na tampa, e lá no encaixe dela. Agora vamos partir para a parte do scanner para ver como vai ficar. Aí galera, já aqui no veículo, dentro do carro, ele estava antes com a luz de injeção acesa, tá? Eu só liguei a chave aqui para ver se ele ia ligar o painel, bacana. Liguei o scanner. E agora aqui na parte do scanner tem alguns detalhes que a gente vai ter que observar, hein? Vamos entrar aqui, Volkswagen Voyage de 2008 para frente, 1.0 Flex, aqui a primeira coisa que eu vou verificar é se ele tinha algum defeito passado, tá? A central tá demorando um pouquinho para conectar, mas é assim mesmo. Aí vamos lá em memória de erro. Ó, sensor de temperatura do agente refrigerante, sinal muito alto e sinal não plausível. Vou mandar guardar esses sinais aqui, bacana. E vou mandar apagar isso aqui, hein? Vamos ver se ele vai sair. Memória foi apagada. A luz de injeção lá do painel já sumiu. Bacana. Vamos mandar voltar. Agora, antes de ligar o carro aqui, eu vou tentar ver valores reais para ver se está mostrando a temperatura do sistema de arrefecimento. Tensão. Ó, vou testar aqui, ó, temperatura do óleo do motor, temperatura do catalisador não. Tensão de sonda lambda. Gente, tô ficando cego mesmo, viu? Temperatura do líquido de arrefecimento e do óleo do motor. Deixa eu ver se tem mais alguma temperatura do motor, por exemplo. Não tem, mas não tem problema não. Com esses dois aqui eu já vou ter um parâmetro se está funcionando, porque eu vou equiparar um com o outro. Líquido de arrefecimento 27 graus e do óleo do motor 26 graus. Então tá bem parecido um com o outro. Se esse aqui estivesse marcando muito diferente do óleo do motor, então poderia ser que tinha uma diferença aí, ou o sensor estava errado, alguma coisa estava com problema. Vou guardar esses valores aí. Vamos mandar voltar. Vou apagar tudo aqui e colocar só a temperatura do líquido de arrefecimento. Vou colocar aqui um cursor para 60 segundos. Vou ligar o veículo. Bacana. Luz da injeção parou de acender. Esse carro tá tremendo um pouco, galera. Eu não tô sentindo muita firmeza no funcionamento dele não, viu?
Ele tá meio estranho esse carro. Sabe quando você liga o carro e ele treme mais do que você achou que ele ia tremer? Esse carro tá dessa forma. Mas tudo bem, a reclamação do cliente não foi essa. Vou dar uma avaliada aqui ainda na questão da temperatura do líquido de arrefecimento para ver se o carro vai superaquecer. Enquanto isso, nós vamos acompanhando aí no scanner para ver se a temperatura está subindo bacana. E vou mostrar um detalhe para vocês aqui que o cliente pediu para olhar 3 quesitos nesse carro, tá? Enquanto o motor está em funcionamento aí, galera, eu vou esperar para ver se ele vai armar o eletroventilador a primeira velocidade. Vou ficar acompanhando isso aqui do scanner. E tem um problema que o cliente relatou ali que eu particularmente vou esperar primeiro para poder dar um diagnóstico para ele. Ele pediu para poder verificar também a homocinética do carro, se a homocinética está bacana, se elas estão funcionando bem ou não, para poder fazer a substituição de uma vez. Eu vou esperar o sistema de arrefecimento armar o eletroventilador. Eu vou esperar para ver se ele tem um bom funcionamento antes de fazer esse diagnóstico da homocinética. Posso até fazer o diagnóstico, mas não vou arrumar para ele por enquanto. Pelo seguinte, pelo que ele me passou, ele não está com muita grana para poder arrumar tudo no carro. Talvez ele vai ter que parcelar, esse tipo de coisa. E se o sistema de arrefecimento estiver com problema, esse problema pode ser grave. E pode ser que ele comece gastando aqui, vamos supor, uns R$200, e pode ser que ele acabe gastando mais de R$3.000, se tiver, por exemplo, que tirar o cabeçote desse carro. Bacana? Então de nada vai adiantar ele trocar o homocinética se o carro não funcionar bem. Lembrando que o carro não estava funcionando perfeitamente, ele estava com o eletroventilador ligado direto e não estava medindo a temperatura do motor. Então a gente não tem como ter um parâmetro se o carro vai suportar a temperatura de trabalho dele ou não. Bacana? Queria deixar isso aí bem claro. Tem muita gente que tem dúvida. Por exemplo, né? Levei o carro para a oficina e o cara não olhou tudo que eu pedi. É claro, o mecânico vai olhar tudo que você pedir. Só que pode ficar muito caro a manutenção. Isso aí é uma realidade que a gente tem que ter. Então, às vezes, eu prefiro fazer a manutenção, fazer o diagnóstico ali às partes. Olha o sistema de arrefecimento, olha a injeção eletrônica, olha a suspensão. Vamos olhar as coisas devagar, porque se for olhar tudo de uma vez, pode ficar muito caro e a pessoa pode não conseguir pagar toda a manutenção e vai se comprometer aí logo no início do ano, fica complicado. Beleza? Vou acompanhar no scanner agora para ver como está a temperatura desse veículo. Logo em seguida eu mostro para você a finalização desse serviço. Aí galera, o Voyage está chegando próximo da temperatura de trabalho. Vou mostrar para vocês aqui como que ele já está, hein? Já está mostrando 77 graus. Bacana. Está subindo a temperatura ainda. Até agora tudo ok. Eu não sei se eu deixei claro aí no que eu comentei no vídeo, galera. A gente tem que testar dessa forma pelo seguinte. Quando o carro não tá com o sistema funcionando perfeitamente e está com o eletroventilador ligado direto, ele não atinge a pressão de trabalho, tá? Nem a temperatura ideal de trabalho, nem a pressão de trabalho. E quando você conserta esses componentes, eles tendem a gerar pressão e tendem a esquentar até 100 graus, se não me engano. Esse aqui vai até 100 graus, beleza? Então tem que ficar atento a isso aí. Você deu manutenção no carro, pode ser que você dê manutenção no componente e outro vai estragar, é uma possibilidade. Galera, o eletroventilador ligou, não deu nem tempo de mostrar para vocês, mas o interessante é que ele suportou a temperatura do motor, ficou bacana. Eu vou esperar ele armar de novo esse eletroventilador. Não vazou água aqui, o que eu queria que acontecesse era isso. Está mostrando certinho a temperatura aqui, ó. Agora baixou a temperatura para 93 graus. Eu vou esperar um pouquinho, quando ele estiver chegando em 98, 99, eu mostro para vocês aí de novo. Pelo menos o sensor está funcionando, hein? Aí, galera. O veículo está com 98 graus nesse momento. 99. Vai armar o eletroventilador, hein? Vou mostrar para vocês aí. O eletroventilador está ali embaixo, está parado nesse momento. Chegou a 100 graus.
Até agora tudo bem. Se ele passar muito, ó, armou o eletroventilador. Armou o eletroventilador com 100 graus. E agora ele tende a cair a temperatura. Vamos ver até onde que ele vai aí, hein? Bacana. Um teste que você pode fazer aqui também, galera, se caso o seu carro não tiver com a má circulação de água, quando ele armar o eleroventilador, você põe a mão aqui um pouquinho na frente do eleroventilador. Cuidado para não se queimar aqui e para não encostar no eleroventilador, não pode encostar lá não, tá? Põe a mão aqui assim na frente, para ver se a... que aí você vai conseguir ver ali se o ar está saindo quente. Se o ar estiver saindo frio, é porque o carro está com a má circulação de água. E aí vem os detalhes. Se ele tiver com a má circulação de água, pode ser vários fatores que podem estar ocasionando isso. E para você saber qual que é qual, às vezes é bem difícil. Pode ser a bomba d'água que parou de circular água no sistema. Pode ser a válvula termostática que travou fechada. Aí ela não vai circular água no sistema também. E pode ser o radiador. Beleza? Agora, para testar qual que é qual, como é que você faz? Eu aqui na oficina, eu faço o seguinte. Eu pego nas mangueiras, por exemplo, nas que vão para a válvula termostática e vejo se uma está quente e outra está fria. Ou se a válvula termostática está muito mais fria do que o permitido. E quase sempre eu troco primeiro a válvula termostática, porque ela é mais fácil de fazer a substituição. Beleza? A gente vai por partes. Trocou a válvula termostática, depois você vai na bomba d'água, que é um item também que dá muito defeito. Mas aí você vai tirar pelo menos assim, de parâmetro o seguinte. Quanto tempo você trocou a correia dentada desse carro? Tem mais de 20 mil quilômetros, 30 mil quilômetros? Então pode ser bomba d'água, pode ser válvula termostática. Você anda sem aditivo? Pode ser o radiador do carro, por exemplo. E pode ser, no último caso, galera, pode acontecer também do carro estar passando o ar para dentro do sistema, ou a compressão para dentro do sistema. Pode estar acontecendo algum problema de motor na junta do cabeçote que está superaquecendo esse carro. Aí, meu amigo, é difícil de saber onde está o problema, é demorado e quase sempre quando você chegar no diagnóstico do cabeçote, você já vai ter mexido em quase tudo no carro, beleza? Mas para você ter algum parâmetro, você tem que ter scanner. Você vai pelo scanner, olha a temperatura, vê se o sensor de temperatura não está mostrando a temperatura errada também. É um detalhe muito grande, isso aí costuma acontecer com frequência. O sensor está mostrando a temperatura errada, seu carro superaquece, você fica louco, tira o cabeçote, às vezes era só sensor. Tem que ficar muito atento a isso aí. Bacana? Então o serviço desse carro está finalizado. Vou voltar aquela manutenção do Voyage ali. O câmbio dele já está sendo limpo para colocar no lugar. E a gente tentar entregar esse carro aí no mais tardar daqui 1 ou 2 dias. Grande abraço para vocês aí, galera. Até mais.